Olá, meus queridos! Vamos para mais uma resenha de livro. A gente hoje vai falar sobre gatilhos mentais, tá? Qual é a proposta dessas resenhas de livro? A proposta principal é que nós começamos a tratar grandes best-sellers, livros que vocês pedem para que a gente converse sobre o assunto. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que esse livro é bom ou ruim, tá? Eu tento ser o mais imparcial possível. Eu tento transcorrer para vocês o assunto da linguagem do autor e trago para vocês os principais conceitos deste livro. Tá? É diferente quando vocês compram um curso meu, quando vocês veem uma live minha, que eu indico um livro. Quando eu indico o livro, eu estou dizendo que aquele livro tem sintonia, aquele livro tem harmonia com o meu paradigma, ou seja, com a maneira como eu penso ou descrevo o mundo naquele momento, tá? Não necessariamente os livros que eu estou trazendo nas resenhas aqui são livros que eu compactuo com a ideia, tá? Esse não é o objetivo. O objetivo do novo canal, né, que a gente criou, é trazer conhecimento, entendendo o ser humano como um todo, como ser dotado de bem-estar. E eu não acredito um ser humano que dê um segundo passo se ele não tem conhecimento, porque o conhecimento traz a liberdade que ele precisa de fazer escolhas. Então eu trago uma visão de todos os conceitos que esses livros abordam. Se tiver afinidade com você, você aprofunda aquele conceito. Se não tiver afinidade com você, você apenas deixa passar. Nem sempre você concorda com todos os conceitos, nem sempre você tem afinidade com todo o livro. Você apreende aquilo que serve para a sua vida e deixa passar aquilo que não serve. Lembrando que não existe verdade absoluta para absolutamente nada. Então, tudo tem um tempo, local e espaço, tá? Mas vamos ao nosso livro, Gatilho Mental nos Negócios. Nesse livro é de Gustavo Ferreira, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês quem é esse cara, tá? Ele começa o livro, né? Esse é o segundo livro dele. O primeiro livro dele foi de copyright, que é... Eu vou explicar aqui o que é, tá? Esse é um livro específico de gatilhos mentais, ou seja, como é que você pode estimular ou utilizar de gatilhos mentais para poder impulsionar o seu negócio como um todo, o seu produto nas redes, enfim, como é que você pode fazer isso? Então ele começa o livro um pouquinho com uma historinha da vida dele. Ele fala que ele se mudou para Florianópolis e lá tentou curso superior, só que aos 19 anos ele monta a primeira empresa dele. Essa empresa é uma prestadora de serviço para outras empresas e por ele ser muito bem influenciado, ou seja, ele ter amizade com pessoas influentes na cidade, isso acabou abrindo portas e ele começou a acumular um volume financeiro muito grande para a idade dele, para a experiência, para tudo que ele tinha conquistado até o momento, e ele começa a meter os pés pelas mãos. E essa é a primeira empresa que ele fale, né? E aí ele retorna para São Paulo e junto com outro amigo ele monta uma outra empresa que também é um desastre. Ele fica depressivo, fica super mal e aí acha que vai abandonar tudo e vai para a Índia. Só que aí encontra a atual esposa dele e eles começam a dar consultoria em empresas e a desenvolver projetos. E com isso a empresa dele começa a crescer, ele começa cada vez mais a se aprofundar no marketing digital e cria um método que ele cria, né, um negócio que ele cria se chama Copycom, né, que é uma estratégia de negócio que ensina o copyright a ajudar na tarefa de desenvolver o marketing digital e as pessoas a crescerem, perdão. Porque o que é o copyright? É uma comunicação positiva, ou seja, é uma comunicação que influencia o seu comprador, o seu cliente, o seu lead, enfim, a ter um comportamento que você almeja. Então, tudo aquilo que você faz de frente às telas
é para influenciar que esse cliente ou possível cliente desenvolva ações positivas para comprar o seu produto. Isso é um copyright, né? Deixou uma comunicação positiva, né? Então, ele criou esse método, que deu o nome de Copy Chrome, que é uma estratégia de negócio para essas pessoas que trabalham desenvolvendo essa comunicação positiva, certo? Esse livro não vai tratar sobre isso. Esse livro é um livro de negócio, é um livro que trabalha com gatilhos mentais. E aí ele divide o livro em 3 grandes pilares, que ele chama de ethos, pathos e logos, tá? O ethos é aquilo que é a construção da credibilidade, ou seja, para que você consiga desenvolver o seu produto e vender o seu produto, você tem que desenvolver, né, estimular gatilhos que no frigir dos ovos lhe deem credibilidade. A gente vai falar de todos esses gatilhos, tá? Eu tô com alguns tópicos, porque o livro é grandinho, a gente precisa trazer todos os conceitos. Ele fala do ethos, em primeiro lugar, que é a construção da sua credibilidade. Depois ele vai falar do pathos, que é como você ativa as emoções do seu cliente, porque você compra com a emoção, você depois justifica com a razão, você compra com a emoção. E o logos, que é uma estratégia que vai auxiliar você a dar condutas lógicas e racionais para justificar a sua compra, tá? E aí ele diz que as pessoas só compram em quem conhece, gostam e confiam. Então, o primeiro passo é você estreitar-se com o seu futuro cliente, né? E aí ele entra, porque ele chama de coroa de ferro, né? Ele divide em coroa de ferro, seria o ethos, a veste do rei seria o pathos, né? E o cedro seria o logos. Então, ele divide, porque você vai entender que uma das coisas que prende muito no discurso é a história, né? A história, quando você vende produto, ele aproxima. Então, até para que ele desenvolva esse livro, ele traz um pouquinho de símbolos e história. Então, ethos, pathos e logos. Ethos são os gatilhos que vai desenvolver a sua credibilidade. Então, vamos para ele. Primeiro gatilho, ele diz que quando você for anunciar alguma coisa, vender alguma coisa, você seja muito específico. É o gatilho da especificidade. Ou seja, especifique o que o seu produto propõe. Utilize números quebradinhos, porque isso gera uma credibilidade de autonomia, de autoridade. Ou seja, foi feito um estudo que quando você utiliza números quebradinhos, por exemplo, 93,7, isso mostra uma maior credibilidade, isso mostra uma maior autoridade sobre o assunto, tá? Chamadas com números, chamadas do quais você diz exatamente quais são os tópicos do seu produto, o que o seu produto propõe, né, de maneira muito clara e específica. Por exemplo, na chamada você diz que o seu produto, ele faz você emagrecer 4,5 kg por semana. Nem são 4, nem são 5, né? São 4,5 kg por semana. Eu gosto muito dos exemplos que o livro ele traz, tá? Então eu tô aqui juntamente com o livro para ir trazendo esses exemplos no vídeo. Então ele diz que quando você é muito específico, você gera um outro gatilho que é a curiosidade, né? Então, quando você, por exemplo, você diz assim, limpo janela de prédio utilizando o produto X e a tecnologia exclusiva, que permite limpar 2 metros de janelas por minuto. Então, você é bem específico naquilo que você pretende vender. Você, com essa especificidade, você mostra autoridade. Essa autoridade gera credibilidade. Você sabe exatamente o que você está fazendo, você sabe o seu objetivo que você vai alcançar e você sabe exatamente o que você vai entregar para o seu cliente. Então, isso gera para ele confiança, tá? O segundo gatilho
é o gatilho da autoridade. Como eu falei, você tem que desenvolver comportamentos que você se torne um expert do seu nicho de negócio. Então, como é que você consegue isso? Por vários viés. Você pode gerar depoimentos que vai te dar autoridade, porque se todo mundo está fazendo uma coisa, as pessoas, de uma maneira geral, tendem a acompanhar, né? Se todo mundo compra aquele livro, se aquele livro é o livro mais vendido, se aquela dermatologista que todo mundo vai, enfim. E como é que você consegue essa autoridade? Se mostrando expert. E como é que você se mostra expert? Mostrando o seu produto, né? Você publicando, você vendendo o seu produto e as pessoas dando os depoimentos dela, você participando de congressos, por exemplo, de eventos de uma maneira geral. Então, o gatilho de autoridade faz com que você venda o seu produto ou serviço de uma maneira mais rápida, né? Mais garantida. Então, deixa eu ver aqui o exemplo que ele dá. Por exemplo, é mais fácil você comprar algo que muita gente está dizendo que é bom ou algo novo no mercado. Aí ele diz, por exemplo, ele dá um exemplo da Brastemp. Muita gente ainda tem o slogan da Brastemp quando fala não é uma Brastemp, eu acho que é isso. Não sou uma Brastemp. Ou seja, a Brastemp ganhou autoridade ao vender seus produtos. Então, se igualou que produto de qualidade, para ser de qualidade, seria um Brastemp. Então, as pessoas preferiam pagar mais caro em produtos que às vezes eram idênticos por ser uma Brastemp. Então, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é se tornar um expert na sua área, conhecido e famosinho. Você consegue isso colocando os seus produtos, mostrando as suas porcentagens de crescimento, participando de evento, escrevendo livro. Você pode impulsionar os seus conteúdos. Você tem que ser visto para que você se torne uma autoridade naquele assunto. Quanto mais é visto, mais é lembrado. E aí, ele dá uma técnica que ele chama de funil de monstro, onde ele diz que você não vai vender nenhum produto seu gratuito, tá? Né? Algum produto seu, um curso seu gratuito. Você vai, para que você construa uma lista de cliente, você vai construir isso a partir de um funil monstro. Ou seja, você vai vender algo a um preço baixinho para que as pessoas comprem. Ao comprar, vejam que seu produto é de qualidade e aí você vai desenvolver os depoimentos. Essas pessoas, com isso, você vai conseguir criar uma lista de clientes. Você criando uma lista de clientes, nessa lista de clientes, uma pessoa que tem uma lista de clientes, ele tem pessoas que tendem a comprar novamente, ele tem pessoas que são mais responsivas e quanto mais cliente você tem, mais autoridade você gera. Então, ele diz que é melhor você desenvolver conteúdos de qualidade, do qual fidelize uma lista de cliente, do que criar um monte de conteúdo gratuito com um monte de leads, que esses leads normalmente criam listas de pessoas que só buscam conteúdos gratuitos. Então, é preferível para se criar autoridade. E aí, para você criar autoridade, você vai precisar de pessoas falando sobre você. Então, é preferível fazer um produto de qualidade, vender esse produto de qualidade a um preço baratinho. Ele dá um exemplo de R$27, porque vários estudos demonstram que produtos abaixo de R$50 as pessoas tendem a comprar, porque não gera um sentimento de culpa
Elas não precisam se justificar comprando aqueles produtos. Então, você vender, mesmo que seja um serviço ou um produto que tem um valor muito maior, você venda num preço menor para que você consiga fazer uma lista de clientes. E a partir dessa lista de clientes, você fideliza o seu cliente, você consegue lista mais responsiva, porque quem compra uma vez e vê a qualidade do seu produto tende a comprar novamente. E você desenvolve essa sua comunidade. Quem é que vai impulsionar o seu projeto de autoridade? São essas pessoas que, ao comprar o seu produto ou o seu serviço, elas vão falar sobre você, ela vai lhe convidar para eventos, ela vai sugerir o seu nome. E quanto mais eventos, quanto mais você aparecer, quanto mais seus livros forem vendidos, seus textos, seu blog for divulgado, você tende a ser mais famoso e aí você tende a ter mais autoridade. E ele dá um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que faz uma palestra e todo mundo conhece. É mais fácil você comprar o livro dela ou de um desconhecido. Então, às vezes, é preciso investir para se tornar uma autoridade. E esse investir é o trabalho de constância, tá? Então, um gatilho muito importante é o gatilho de autoridade. Vamos lá. Aí ele sugere, por exemplo, no livro, que você pode vender o livro no Amazon, fazer campanhas de venda para impulsionar essa venda de livro, por exemplo, só cobrando frete, deixando o livro gratuito. Você pode também fazer eventos do qual você palestre, uma palestra profunda e com conteúdo por 2 horas, e no final você lança uma promoção de um curso. Isso vai lhe auxiliar, porque esses eventos fazem você ter vendas diretas e indiretas. Ou seja, nesse primeiro momento, onde você quer se tornar um expert, você tem que se vender, né? E aí você vai colher depois. Você tem que aparecer, você tem que procurar pessoas influentes no setor, você tem que dar o máximo de palestras que você consegue, você tem que fazer textos, livros, se colocar na frente para que você se torne um expert naquilo que você está se propondo a fazer. E aí desenvolva um gatilho de autoridade. Quem já é visto como autoridade, vende tudo muito mais tranquilo. Ele diz que uma outra forma de você conseguir isso também é pelo telefone. Quando você telefona para os seus clientes, quando você se envolve com os seus clientes, quando você chegar mais junto do seu comprador, do seu cliente, ele tende a se abrir quais são as reais necessidades dele, ele tende a dizer quais são as dificuldades dele, e você tende a, dentro dessa conversa, arrumar soluções. E ao arrumar soluções, você dispara vários gatilhos de proteção, de cuidado, de afetividade, de reciprocidade. São outros gatilhos que a gente vai ver mais lá na frente. Então, ele diz que ele mesmo desenvolveu uma técnica de, por exemplo, startar e-mails para algumas pessoas que compraram produtos dele. E nesse e-mail está o telefone. E essas pessoas ligarem, ou ele ligar para essas pessoas e desenvolver uma maior afetividade, disparando outros gatilhos. E aí isso já serve de material para ele desenvolver a autoridade através de depoimentos, de maior estatística de venda de curso, de indicações para evento e assim vai. Evento presencial eu já falei, e ele diz para você se afiliar a pessoas importantes, porque pessoas importantes abrem portas, né? Então, para você galgar a autoridade, existem vários caminhos, né? Ele fala do caminho do produzir conteúdo, do caminho dos depoimentos, do caminho dos eventos presenciais, do caminho das vendas de livros e textos, dos caminhos das campanhas, do caminho de você ligar para o seu cliente. Não existe um único caminho certo, você pode usar todos esses, tá? E também a questão de você ser visto com pessoas importantes, né? Você procurar pessoas importantes dentro do seu nicho. Então, ele diz que, por exemplo, quando ele começou a vida, o que fez com que várias portas
daquele serviço fosse aberto é exatamente porque ele tinha uma comunidade, ele frequentava locais dos quais essas pessoas indicavam o trabalho dele. E aí ele também cita que quando você é visto com pessoas importantes, você tende a ser espelhado nelas. Então, uma outra dica para se conseguir a autoridade que ele dá é a questão de ser visto com pessoas importantes. Um outro gatilho que ele deixa bem claro, ele termina a autoridade dizendo o seguinte: o maior objetivo é tornar-se uma referência, famoso no seu nicho de negócio. E aí você vai fazer isso. Você pode fazer pelo nicho do oba-oba, né? Nada contra as blogueiras, mas que ficam postando sua vida, enfim, não sei o quê. Ou você pode fazer isso através do nicho da constância, tá? E a constância, ela é construída a partir de conteúdos de qualidade. Só que não adianta só ter um produto de qualidade se você não se faz ver. Então, ele mostra aqui os caminhos para isso, né? De você chegar mais perto, produzir conteúdo, estar em eventos, ter amizade e ser visto com pessoas influentes, que elas vão lhe indicar, enfim, ele dá esse caminho. Mas o objetivo com tudo isso é você se tornar famoso e referência no seu nicho de negócio. Ele diz que um outro gatilho muito importante é a prova social. O que é isso? A prova social nada mais é do que uma aprovação social. Ou seja, você se torna referência naquilo que você faz e as pessoas lhe indicam. Então, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu blog tem milhões de curtidas, tem milhões de comentários, as pessoas indicam o seu trabalho, as pessoas indicam as suas palestras, os seus vídeos. Isso é uma aprovação social, porque no frigir dos ovos todo mundo quer ser amado e aceito. Então, se todo mundo vai estar fazendo, que é o efeito rebanho, eu tendo a fazer. É mais fácil eu comprar um produto que todo mundo está comprando, porque outras pessoas já experimentaram, já deram a prova dele, né? Já deu aceite, do que eu comprar um produto que eu não vejo referência nenhuma, tá? Então, é muito mais fácil você conseguir isso através do gatilho da aprovação social. E se você olhar direitinho, esses gatilhos, eles funcionam junto da autoridade, que vai te dar maior assertividade, que aí, concomitante, você não se tornando um expert na área, as pessoas vão lhe procurar mais. Isso vai estimular o gatilho da aprovação social, que é um gatilho que anda muito junto com o gatilho da autoridade. Outro gatilho importante que é muito usado é o gatilho da escassez. O ser humano, ele tem medo de perder, né? Perder a oportunidade da vida dele, perder aquilo que vai acabar. Então, ele fala que um gatilho muito importante a ser usado é o gatilho da escassez. Então, se você souber utilizá-lo, ou seja, por exemplo, hoje é o último dia para comprar alguma coisa, entendeu? Se você for um dos primeiros a responder esse e-mail, você vai ganhar tal coisa. Agora, desde que você cumpra com a escassez. Então, se você diz que hoje é o último dia de venda do seu curso, ou você compra nesse preço promocional, você não compra mais, que seja o último dia, senão você perde a credibilidade. Se, por exemplo, você vende uma mentoria para apenas 10 pessoas num grupo privado muito mais caro, porque você vai dar muito mais suporte, e aí essa pessoa compra e entra nesse grupo e tem 21 pessoas, você perdeu a credibilidade. Então, a constância junto com a credibilidade é que vai fazer você continuar na onda, tá? Eu falei isso no livro Essencialismo, né? Que você tem foco naquilo que você quer, você cresce e se mantém. Quando você começa a quebrar os acordos, você é galgado ao fracasso, né? Então, para que você se mantenha, você precisa ter credibilidade. Então, o gatilho de escassez é um gatilho muito usado e que dá muito certo. Mas quando você se propõe a fazer esse gatilho, cumpra com ele. Senão você perde a credibilidade e aí você não tem mais constância e aí você não consegue mais utilizar
esse gatilho, tá? Então, por exemplo, você quer prender um cliente em uma palestra. Aí você diz, se você continuar até o final, você ganhará um brinde especial. Então, se o cara chegar até o final, você dá um brinde especial ao cara, tá? Você ativa o sentimento de perda, que é a última oportunidade, aquilo era o que faltava, que você, obtendo aquilo, você vai conseguir o seu objetivo, que você, ficando até aquele momento, você vai ter bônus especiais, que você comprando aquele produto são para pessoas exclusivas, você trabalha com a escassez na luxúria, na questão da vaidade, entendeu? Então, esse é um gatilho que está atrelado ao sentimento de perda, tá? E, ao mesmo tempo, a um sentimento de poder, porque você conseguiu algo que ninguém vai conseguir, ou você conseguiu algo que poucos conseguiram, tá? Um outro gatilho é a urgência, que está muito atrelado à escassez. Urgência é um gatilho de uma escassez turbinada, né? Então, se você responder esse e-mail agora, você terá condições especiais. Então, é uma urgência, é uma escassez turbinada, tá? Normalmente a gente utiliza muito isso quando a gente precisa bater meta. Prova. Esse é o último gatilho que fecha a coroa, né? A coroa de ferro. Por quê? A prova é quando você já tem todos os demais gatilhos consolidados. Então, você já é uma autoridade. Seu produto já é todo especificado, ou seja, o seu cliente sabe exatamente o que vai comprar, com quanto tempo, qual é o objetivo, enfim, ele é todo específico, ou seja, você sabe o que você vai estar fazendo, você sabe o que vai entregar, então você tem autoridade, você é um expert, você já é respeitado, as pessoas já falam sobre você, você tem um produto totalmente específico que você sabe o que vai entregar. Você já tem a prova social consolidada, ou seja, as pessoas já falam sobre você, já aprovam o seu produto, as pessoas já compram, às vezes sem mesmo nem saber quem você é, entendeu? Elas já compram porque todo mundo está comprando. E você já tem o seu produto uma questão de escassez, ou seja, poucas pessoas conseguem consumir o seu produto. É um produto escasso, é um produto cobiçado pelas pessoas. Então, com tudo isso, você tem a prova, né? A prova nada mais é do que você mostrar nos seus novos lançamentos que você tem tudo isso. E como é que você consegue isso? Mostrando seus depoimentos, mostrando seus engajamentos, mostrando quantos alunos já passaram por você, mostrando números estatísticos de quanto você já conseguiu ajudar aquela pessoa. Então, você consolida os outros gatilhos, né? Você se torna uma autoridade, você sabe exatamente o que vai entregar, você gera uma escassez do seu produto, ou seja, não é toda hora que a pessoa pode ter o seu produto ou o seu serviço, são datas específicas. E quando você for vender, que é a sua coroa de ouro, quando você já está consolidado, você prova tudo aquilo que você tem para vender. Então, você prova com o quê? Você prova com dados, com depoimentos, com estatística, com a quantidade de alunos, com a quantidade de palestras que você deu, com a sua formação acadêmica, a quantidade de cursos, de congressos, de eventos diversos que você participou. Então, essa é a sua coroação. E aí, nesse primeiro vídeo, a gente trabalhou a introdução, tá? Onde ele conta um pouquinho da historinha dele, ele conta como é que ele chegou nisso, ele conta a importância do marketing como estratégia de negócio. Ele fala exatamente que existem pessoas que trabalham com uma comunicação específica para que você alcance o objetivo. E aí, nesse primeiro pilar, ele vai falar sobre o ethos, que é como você conquista a sua credibilidade, que é o primeiro pilar, é aquilo que vai se estruturar para você vender um produto, né? E aí ele vai falar que você, nesse primeiro pilar, você precisa ativar gatilhos especiais, que é a autoridade, você se tornar um expert, você se vender, ou seja, as pessoas terem você como referência no seu nicho, você gerar
produto nos seus lançamentos ou serviços, todos referenciados, o cliente sabendo exatamente o que vai comprar, como comprar, né? Tudo isso. Ele entrega também o gatilho da escassez, de você gerar essa sensação de perda, de unicidade no seu trabalho. E no final, com toda essa trajetória montada, você tem como lançar qualquer produto, porque você tem a prova, né? Você tem a sua coroação, ou seja, você tem dados de uma lista que você construiu, né? Através de vender produtos mais baratos, de fazer vídeos de qualidade. Você vai construir uma lista do zero e a partir dessa lista, isso vai ser muito mais responsiva para você. Vários alunos vão passar na sua mão, seu produto vai ser vendido e aí você vai ter a prova social. Com isso, você criou credibilidade no mercado. Credibilidade é montado com constância. Não adianta você fazer hoje e não fazer amanhã. Você precisa fazer sempre. Então, conteúdos de qualidade, criar a sua lista de possíveis clientes, de compradores que serão mais responsivos. E para isso você de fato vai ter que investir, ou seja, inicialmente você vai ter que dar mais para que você crie essa lista e a partir daí você consiga gerar todas as sensações de que uma expertise com escassez tem no mercado. Então é isso, gente. Nesse primeiro momento, a gente falou sobre essa introdução, esse primeiro pilar. E no nosso segundo vídeo, a gente vai falar dos 2 últimos pilares, juntamente com todos os gatilhos que fazem parte do escopo de cada pilar. Então, espero te ver no próximo vídeo. Deixa a tua curtida, teu comentário, tuas dúvidas e vamos crescer esse canal, porque conhecimento é liberdade de escolha. E até mais.